Então, bom dia, sejam bem-vindos a mais um podcast, A Voz da Educação, hoje com uma convidada muito especial. Portanto, estamos novamente no Centro Cultural da Quinta Magnólia, mas desta vez com uma exposição diferente. Portanto, hoje temos a Bienal de Arte e Design, e esta exposição que estamos a ver aqui um pouquinho, mas depois a sala está toda cheia de coisas belas, recomendamos uma visita aqui. Esta exposição chama-se Comunicar Hoje. E só este tema daria assim para muita conversa. Porque a comunicação, não é? Vamos fazer. Pronto, vamos fazer hoje, sim. Então vou apresentar a minha convidada e terei aqui assim uns apontamentos, umas notazinhas, e vou lendo e conversando um bocadinho. É Isabel Paquete, portanto é mulher, a mãe, é professora e é formadora também. E é uma apaixonada pela educação, tem-se dedicado a trazer mais consciência a esta área, quer com jovens, quer com adultos. É também uma mulher com uma forte ligação ao mundo que a envolve e procura viver no fluxo da natureza, respeitando assim os seus ritmos e tempos. Confere? Sim. Confere. É uma mulher humana, empática e acredita numa educação mais holística, mais centrada no ser humano. Acredita também que nós, professores, para além da função de passar conteúdos pedagógicos, temos também e principalmente a função de formar pessoas, não é? Portanto, somos humanos a formar outros humanos. E também temos a oportunidade, assim, de fazer a diferença na vida dos nossos jovens. A Isabela é também uma buscadora, certo? É uma mulher curiosa e interessada e, como tal, descobri a determinada altura da vida dela um interesse grande sobre as questões do feminino. Logo, especializou-se em ginecologia natural e é atualmente também terapeuta em ginecologia natural e educadora de educação menstrual. É também fundadora da associação EduSer, a nossa associação, onde desenvolve várias práticas de intervenção com jovens, alunos, professores e comunidade no geral. Portanto, muito mais havia a dizer sobre a Isabel, mas agora vamos lhe dar voz. Já disseste quase tudo. Isabel, eu sei que tu desde muito cedo tiveste o desejo de ser professora. Era essa, quando se pergunta às crianças, então o que é que tu queres ser? Quer ser professora? Talvez também por influência da tua mãe, que era professora, reformada, exato. E desenvolveste a tua formação nessa área, não é? És professora de português, francês. A minha licenciatura de base, sim, formação de base. E tens o mestrado em... Tenho um mestrado também em educação. Defendi a minha tese em educação holística, precisamente foi como fui buscar as ferramentas. Aliás, tudo o que eu vinha a estudar e a ler juntou-se aí. Mas posso começar pelo início, já que falaste na questão da minha mãe. Ainda um dia destes eu estava a ouvir um podcast sobre saúde mental, em que o psiquiatra dizia que era tão importante as crianças terem um modelo da mãe e do pai, porque a dada altura calçam os sapatos da mãe e vestem-se a pele, mas depois deslumbram-se também com a figura do pai. E eu estava-me a lembrar que eu de facto calcei os sapatos da mãe, não só como mulher, mas como professora, porque eu montava um anfiteatro na minha casa. Mas eu, quando reflito sobre isto, acho muita graça, porque o meu anfiteatro era ao contrário dos que são agora. Ou seja, os meus alunos é que ficavam mais altos do que eu. E eu tinha realmente, e construí, antes de ir para a escola pela primeira vez, eu construí um sonho de escola enorme, que depois levei com um grande balde de água fria. Olha, isso vai de encontro mesmo à primeira questão que eu tinha para ti, que é a educação tradicional desiludiu-te? Olha, desiludiu o meu corpo desde a infância, porque curiosamente, e agora percebo, eu, durante talvez os 2 primeiros anos de escola, eu literalmente vomitava todos os dias antes de entrar na escola.
E não era que eu sofresse de violência nem maus tratos na escola. Simplesmente, e agora percebo à distância e com outra maturidade, que o meu corpo rejeitava imensas coisas naquele modelo. Talvez porque eu também criei um sonho e uma expectativa tão grande que eu não encontrei esse reflexo. E então, mas isso, pronto, como todos os desafios, foi bom, porque isso fez construir dentro de mim um desejo imenso de trazer à escola um outro formato. E no 9º ano, nós tivemos uma professora que era encantadora e que nos motivava imenso para a escrita. E eu tenho uma composição guardada até hoje com a minha escola de sonho. E essa é uma composição, pronto, no nível de maturidade que eu tinha na altura, mas era uma composição onde eu já apontava para uma escola holística, ao fim e ao cabo, com outros termos, porque não está lá o termo holístico, obviamente, mas com outros termos. E eu sinto que sempre, ao longo da minha escolaridade, da minha formação como professora, e depois dos anos que trabalho como professora, eu fui sempre construindo dentro de mim esse ideal e nunca morreu. E eu acho que continua bem vivo e acho que tem-se adaptado aos tempos e às circunstâncias e às minhas vivências, mas de facto é na educação que eu me sinto um peixinho a nadar. É a tua praia, digamos assim. Exatamente. Mas assim, qual foi a tua maior decepção quando te apercebeste do próprio sistema eu não sei se eu funcionamento? Sabia, o que eu sentia é que não era eu. Sim. É que eu tive que criar muitas defesas. Eu tive de tornar-me, colocar-me num molde para ser aceita, para ser amada, para ser validada, não é? E eu era uma menina bem comportada, eu era boa aluna, eu era bem comportada, fazia-me imenso, mexia muito comigo, sempre que as pessoas eram chamadas a atenção de uma forma rígida, rude. Mas também entendo que ao tempo as pessoas também não tinham muito mais ferramentas. Se calhar estavam a copiar exatamente o modelo que tinham tido. Nós hoje somos muito beneficiados por um mundo que nos traz imensa comunicação. E hoje só mesmo quem não quer é que não tem acesso, porque nós diariamente, e nós conversamos tanto sobre isso, nós temos a oportunidade de aceder a tantos podcasts, a tantas vivências. E, portanto, isso traz-nos também um grau de consciência, que é aquilo em que nós estamos a trabalhar, muito grande. E eu acho que nós somos muito privilegiados por isso. Um dia destes ouvi, a propósito das constelações familiares, pela primeira vez, nós temos a capacidade de curar aquilo que os nossos antepassados sofreram e que nem sequer sabiam que podiam alguma vez trabalhar, ou nem sequer tinham consciência do que podiam trabalhar. E eu acho que com a educação passa-se o mesmo. Repetimos o mesmo modelo ao longo dos anos, achando que aquilo que nos fizeram é o que temos que fazer, até como pais, não é? E nós, talvez pela primeira vez na história, nós conseguimos ter um olhar mais assertivo, porque temos acesso a imensa coisa que nos permite ver de outra forma. E eu acho que isso traz-nos um grande benefício. O que eu tenho procurado é, ao longo dos meus anos, trazer todas essas ferramentas e experiências para, como diz o professor Pacheco, diz que vai para o professor quem quer vingar-se daquilo que sofreu, ou vai por paixão. Bem, eu acredito que nós estamos por paixão, não é? Mas acredito também que há no inconsciente, durante a educação, há muito uma repetição e às vezes até inconscientemente alguma vingança, não é? No sentido do poder, não é? Sim, sim. Enquanto professores, enquanto educadores, somos detentores do poder. E eu lembro-me, marcou-me imenso quando fui dar aulas para o colégio da apresentação, onde tinha estudado, e quando me vi em cima de um estrado, que é como se fosse um palco, e vi-me em cima de um estrado, assim, muito mais alto que as minhas alunas, e eu lembro-me que isso fez-me sentir, não é aqui que eu me sinto. E eu lembro-me que o meu trabalho era muito ao redor das mesas e um trabalho muito mais de proximidade. Mas tudo isso foi importante eu ter vivido para conseguir ter essa consciência. Hoje, qual seria o sistema educativo para ti, como docente, que te realizaria? Aquilo que tu acreditas que faria a diferença? Eu acho que o sistema educativo tem que refletir
aquilo que o ser humano precisa para se sentir bem e coerente, que é aquilo que pensa, aquilo que sente e aquilo que faz tem que estar em sintonia. Exato, em harmonia. Em harmonia. E o que acontece muitas vezes é que aquilo que se aprende na escola, desde, sei lá, conteúdos de alimentação, por exemplo, quando dou aulas de francês e chegamos à unidade da alimentação, eu não resisto a trazer a consciência de quais são os alimentos de cada estação, quais são os alimentos locais e muitas vezes toda esta abordagem está em contradição com a oferta, por exemplo, das cantinas da escola, dos bares da escola, da alimentação familiar. Então, eu acredito num modelo educativo que tem de ter tudo isto em conta, ou seja, aquilo que se aprende tem de estar em consonância com aquilo que se faz, quer no espaço escolar, quer na comunidade envolvente. Então, eu acredito que o espaço escola é um espaço que tem a tendência cada vez mais de se abrir à comunidade e de influenciar a comunidade e também de receber influências para a comunidade, mas sempre nesta perspectiva de fazer escolhas que estejam de acordo com a saúde do próprio e também com a comunidade em geral, portanto, com todos os interesses económicos, todos os interesses ecológicos, tudo isto tem que estar em sintonia. Em harmonia, não é? E tu falaste aí de um ponto que eu, algures, também tinha aqui previsto falar, que é precisamente dessa ligação que tu tens à natureza e essa, para já disseste uma coisa que é muito tu como pessoa, que é pensar, agir e sentir em alinhamento. Aquilo que tu dizes é aquilo que tu praticas, aquilo que tu passas aos outros é aquilo que tu fazes. Eu admiro isso muito em ti, porque há essa realidade na tua vida, não é só dizer, isto é assim ou assado, e não fazer. Tu alinhas-te com aquilo que tu acreditas. Procuro, sim, é um caminho, sim, sim. Procuro. E, por exemplo, em relação, falando, não sei se ias questionar alguma coisa, se eu, não, mas podes... em relação à ciclicidade, eu noto que é importantíssimo e é determinante, porque a partir do momento em que nos alinhamos com as estações do ano, com os elementos que são de cada estação, com as fases da Lua e a energia que cada fase da Lua traz, nós mudamos completamente. E nós, em vez de estarmos a remar contra a maré, nós estamos a usar o fluxo da vida para caminhar. E como é que tu chegas até aí? Como é que tu vens? Sempre foste assim? Sempre tiveste essa ligação direta ao ciclo da natureza, ao ritmo? Ou a determinada altura começou a despertar interesse? Eu acho que o grande vida? Despertar foi, talvez, quando o meu filho nasceu, ou mais, quando ele começou, talvez na escolaridade dele, em que eu encontrei um grupo de mulheres muito interessadas em trazer maior consciência para a alimentação. E o lema delas era: os nossos filhos não podem ter uma vida com menos qualidade do que a nossa, porque elas apoiavam-se em estudos que determinavam que as gerações dos nossos filhos poderiam ter uma esperança de vida mais curta ou uma vida com mais doenças ligadas aos consumos alimentares menos bons. E eu liguei-me a este grupo e comecei a tomar mais consciência da importância das escolhas alimentares. Era a Associação Orgânica, que hoje já não existe, já se desfez, mas que fez um trabalho belíssimo de consciencialização. E na altura eu tomei parte em várias iniciativas delas e comecei a dar mais atenção ao pormenor da alimentação. E tudo isso traz o resto. Porque quando tu te apercebes quais são os alimentos próprios daquela estação, tu começas a perceber que não são só os alimentos que são próprios porque dão naquela estação, mas que também são propícios à nossa saúde. E tu começas a perceber que no verão tens frutos suculentos porque precisas estar mais hidratada, e depois começas a perceber que há outros frutos que são mais direcionados para a vitamina D para te prevenir de gripes, etc. E então comecei a entrar neste mundo e depois comecei-me a perceber que comecei também a experimentar cultura, comecei-me a perceber que as culturas também tinham a ver com as fases da Lua, e isso foi interlançando-se até chegar à ginecologia natural. E é isso também um bocadinho. Eu trabalho contigo, não é? Sim. Trabalhamos juntas. Ai, desculpa, aqui. Trabalhamos aqui. E é isso. Mas assisto a isso, à forma como tu passas essa informação aos jovens
e também se percebe a forma como eles estão tão desconectados da realidade, não é? Daquilo que acontece na natureza e de como nós somos parte integrante desse funcionamento, mas vivemos muito desalinhados. E tu tens essa capacidade e tens vindo a fazer um trabalho também muito interessante de passar isso aos jovens, às crianças no geral e aos adultos também. Sim. Porque também nós, como adultos, também vivemos assim muito desconectados. Nós estamos aqui numa exposição que é comunicar hoje. E eu acho que a comunicação e a imagem tem-se tornado muito perfeccionista, mas de uma forma às vezes artificial. E à nossa volta, a natureza está sempre a comunicar. E esta ligação, de facto, ao que nos rodeia, permite-nos ser muito mais naturais. Porque nós somos seres naturais. E a nossa forma de evoluir na vida e a nossa ciclicidade e as fases da vida são espelhadas pela natureza. Da mesma forma que as árvores perdem as folhas e depois aparecem com novos rebentos na primavera e depois já se enchem de folhas e de frutos no verão e por aí fora, nós também vamos amadurecendo ao longo da vida. E essa percepção e essa aceitação da imagem é muito importante. Então, trazendo isto para a educação, as nossas formações dos jovens conscientes de sociedades diferentes, onde nós temos trazido esta abordagem de como é importante olhar para o mundo lá fora, não ficar apenas com os headphones a ouvir música e olhar para o telemóvel, mas olhar pela janela. Aliados do mundo. Exatamente. E observar a mudança. E nós já temos tido esse feedback. Alguns alunos, agora comecei a observar e agora de facto já vejo diferenças lá fora. E apesar de nós vivemos numa região onde não há às vezes diferenças muito acentuadas de estação, mas é impossível deixar de perceber ainda na última intervenção que tivemos na escola do Brasão de Castro. Alguns alunos diziam, não, o jardim está igual. E eu quando saí fotografei algumas flores para na próxima sessão falarmos sobre isso, porque de facto o jardim, e por coincidência até estava o jardineiro a arranjar os jardins e eu pensei, de facto, nós só vemos aquilo que estamos despeitos, para a qual estamos despeitos, não é? E eu acho que esta sensibilização é extremamente importante. Depois, a parte feminina é também muito importante porque a conexão com a nossa ciclicidade como mulheres é uma ferramenta fundamental de evolução e que nos foi, de certa forma, apagada, vou dizer assim. Talvez por questões pragmáticas, mas que nós pensamos que evoluímos, no sentido que nos desprendemos de uma série de como é que eu ia dizer, talvez colocado como restrições, como dificuldades, mas na verdade a nossa libertação dessa ciclicidade só nos aprisionou num modelo que não é o nosso. E eu acho que nós estamos a tentar resgatar esse modelo. Nós vemos isso nas nossas formações, nos nossos retiros de mulheres. Vou iniciar agora uma formação com meninas. Ser cíclica é natural. E apesar de ser uma formação dentro do meio escolar, é fora do horário escolar. E só a adesão destas meninas que se mobilizaram para vir fazer a formação fora do seu horário, já me diz que de facto é um tema que é preciso ser trabalhado. Não é? E nós temos consciência disso, trabalhamos com as mulheres e vemos o quanto sofrimento e quantas dificuldades e obstáculos. Aliás, foi assim que eu comecei na ginecologia natural. E quando entrei no mundo da ginecologia, foi para perceber-me a mim própria. Aliás, nós já falámos nisto aqui, não é? Tu também na arte de terapia. E eu acho que quando nós fazemos essa busca para resolver as nossas questões, trazemos essa intensidade e trazemos isso que tu estás a dizer, esse alinhamento. Porque é vivido por nós. Não há como nós estamos a falar daquilo que aprendemos nos livros. Estamos a falar daquilo que aprendemos e que vivenciamos. Não é? E isso torna-se parte de nós. Então, colocar isto ao serviço da educação, para mim, é a maior realização que me podiam dar. E neste momento, o privilégio de estarmos a trabalhar na associação, ainda não com as condições que nós tínhamos
previsto, porque sim, idealizado. O nosso trabalho é um trabalho de parceria, é um trabalho em que, por exemplo, a arte-terapia lia muito bem estas questões da ginecologia das estações e da ciclicidade. Também é isso que fazemos um bocadinho nos retiros que organizamos. Exatamente. Mas continua. Não, mas é isso, trazer esta vivência, mas que é uma vivência que não é apenas de palavras, não é? Tem de ser do sentir e do experienciar, e que tu trazes tão bem na arte-terapia, no teatro terapêutico, e que se consegue perfeitamente casar com todas estas temáticas da ciclicidade, da lua, das fases da vida, que é outro grande tema, não é? Porque hoje, se a maior parte das pessoas perguntássemos, se calhar diziam que queriam escolher a primavera ou o verão para viver eternamente, a juventude ou a época de maio para viver eternamente, não é? E nada é eterno, tudo é transitório. E eu acho que é preciso ver e saber viver neste mundo. E esse também é um tema que temos levado também à formação de professores. E é curioso que fizemos precisamente aqui, não é? A última formação que nós fizemos, e em breve teremos outra. E foi muito engraçado que tínhamos um homem entre um grupo de mulheres, e não me esqueço a forma como ele depois partilhou connosco, e especialmente contigo, como tinha ficado, de facto, um bocado até surpreendido da forma, até porque é uma pessoa que vive muito próxima da natureza, segundo o que ele dizia, não é? Mas, de certa forma, muito aliado a essa ciclicidade. E às vezes é uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão distante dos dias de hoje, não é? Vivemos muito com os pés calçados. As sapatilhas, sobretudo, não é? Os sapatos de plástico, são as solas de plástico que isolam, não é? Fazem o isolamento e que fazem-nos acumular imensa energia que nós devíamos descarregar e também de receber da terra, não é? E depois também na nossa formação, já vamos dos professores, mas ainda voltando aos jovens conscientes de sociedades diferentes, ainda na última sessão em que eles tiveram a oportunidade de sentir os pés sob as pétalas e de sentir os aromas das várias plantas que nós levamos, etc. Isso é precisamente essa experiência, não é o falar apenas, é bom ir para a natureza, experienciar. E eu acho que isso deixa marcas, não é? Na formação dos 4 Cs da consciência, cooperatividade, criatividade e circular, nós temos trazido também aos professores, não só a nível pessoal, mas depois eles acabam de despertar ali uma série de ideias que podem levar aos seus alunos, e esse também é o nosso objetivo, não é? É que fiquem excelentes, e lá está, que haja esta consonância entre os professores e depois os alunos, as atividades que nós estamos a promover em ambos os meios, não é? E também de certa forma, deixar sementinhas que possam ser levadas para o meio escolar, não é? Em vez de sermos só nós a levar, mas de forma a entregar. Multiplicamos muito para... Se os nossos colegas levarem, ajudarem a levar. Sim, eu acho que... E para além disso, nós temos trazido também aqui ao nosso podcast, que é um espaço de divulgação, nós temos trazido também... Não sei se já estou a... Não. Nós temos trazido também projetos muito interessantes, não é? Pessoas também muito ligadas, já falámos aqui em Mindfulness, já falámos em Escola de Mar, já falámos em Semana da Neve, portanto também temos trazido aqui que é muito satisfatório perceber que já há imensos projetos que estão a fazer esta ligação, não é? Ao mundo natural, e também ao trazer os alunos fora das paredes da escola para experimentarem outras atividades. Exato. No meio natural. Tu sentes que isso é o futuro? Sim. Eu sinto que o futuro são derrubar paredes, no sentido de a escola não pode mais ficar fechada em compartimentos da matemática, do português, do inglês, não. Eu acho que é quebrar paredes, quebrar barreiras, trabalhar em parceria, o que já acontece em muitas escolas, em muitos projetos, mas mais do que isso, sair do espaço escola e também deixar entrar no espaço escola outras vivências, eu acho que sim. Porque eu acho que é isso que faz todo o sentido, porque a vida não acontece dentro daquele espaço de uma forma simbólica,
nos livros. Não, a vida está a acontecer sempre. E eu acho que é importante que a escola espalhe isso, espalhe essa vivência natural. Sem agora é aqui que estamos a aprender, lá fora é outra coisa que é o que vamos viver. Não, isso não faz sentido. Eu acho que a escola... E depois, outro conceito que é a escola e a educação, sobretudo, é para a vida. E, portanto, não é pelo facto das pessoas já não estarem na escola que não vão continuar a procurar, a serem curiosas, a se cultivarem, a praticarem exercício, a praticarem exercícios que desenvolvam a parte mental. Portanto, isso é outra consciência que, para mim, faz todo o sentido quando se fala em sustentabilidade. Eu penso muito em educação sustentável, no sentido de uma educação para a vida toda. E no sentido que as sementes que se colocam na altura da escolaridade depois possam florescer durante a vida toda, que as pessoas consigam trazer esse potencial para o resto da sua vida, quer a nível da cultura física, quer a nível da cultura mental, psicológica e emocional. É um todo espiritual. E nesse caso também a função do professor, não é? Mudará daquela que é hoje em dia, não é? Eu acho que já teve que mudar, não é? E quem luta contra essa mudança acaba por encontrar um sufoco e uma resistência enorme, porque a escola já não é lugar da novidade, como já foi, não é? Já não é lugar da novidade porque as novidades já aparecem aí por todo o lado. Portanto, a escola tem de ser o lugar de condução, não é? Tem de ser o lugar de ajustes, tem de ser o lugar onde se faça cada um sentir que de facto é um ser valioso, que tem um potencial enorme e que tem espaço para mostrar esse potencial. E portanto o professor tem que ajudá-lo a encontrar as ferramentas para ele conseguir expressar o seu potencial. Porque eu acho que a escola é como se fosse as margens de um rio, não é? Mas sem espremer ninguém, é deixando que cada um consiga fluir neste rio de conhecimentos, trazendo as ferramentas necessárias, trazendo o apoio necessário, trazendo os limites, porque os educadores é muito importante que tragam os limites, porque também se criou modelos, pronto, porque é sempre assim, vamos de um extremo a outro para depois encontrar o lado meio, não é? Sim. Também se criou aquela idealização de que os alunos podem fazer o que querem. Não é fazer o que querem. Os alunos precisam de alguma modelo, não é? Exato, precisam de guias. Aliás, se na educação não são passados limites, estamos a fazer tudo errado, não é? Exatamente. E acontece também isso, não é? Hoje em dia nós sentimos, aliás, há agora uma grande uma onda, não é? Que é proibir os telemóveis, proibiram interditar os telemóveis nas escolas, e que se compreende, porque lá está, porque o telemóvel traz muita coisa importante, mas traz também este mundo muito artificial, muito só contactos só através do digital, não é? E nós precisamos de contatar uns com os outros, precisamos de tocar nas coisas, precisamos de desenhar, de escrever. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido e eu acho que a escola vai conseguir, e os professores, porque os professores são pessoas muito resilientes e flexíveis. E eu acho que a escola vai conseguir dar este passo, já está a conseguir dar este passo. Talvez não tão rápido como era necessário. Eu ouvi um dia destes também num podcast muito interessante em que diziam assim: os jovens não estão desajustados à sociedade. Os jovens estão parados à espera que os adultos corram para apanhar o grau de consciência em que eles estão. E eu achei lindo, porque pronto, nós adultos muitas vezes achamos que nós é que sabemos, nós é que temos que puxá-los. Às vezes só temos que olhar para eles, observá-los e perceber que o fluir agora é outro e nós temos que saber conduzir-los para esse fluir, aproveitando as potencialidades que eles têm e dando a nossa sabedoria, aquilo que nós fomos conquistando. Isso é a fusão perfeita, não é? Este é o que nós idealizamos e é o que vamos trabalhando para ter, não é? Sem utopia não se consegue viver, não é? Eu acho que se deve ter os pés na terra, mas também se deve ter a nossa cabeça no alto para sonhar. Exatamente. E tu és uma sonhadora e acho que também tens trazido muito de pesquisa, de informação, quer para ti, quer para essa partilha que temos, que tu e pronto, temos procurado fazer, porque também uma coisa é certa, o professor, não é, como um bocado condutor do conhecimento, digamos assim, também se tem que abrir
E tem que estar munido de estar. muito material. Exatamente. E que é assim, eu acho que quanto mais quer uma educação aberta, ao contrário do que se pensa, mais munidos temos que estar de ferramentas, não é? Porque quando estamos num modelo de um professor que vai debitar a matéria e que vai direcionar o que é que cada aluno vai fazer, só temos aqui. Okay? Quando nós vamos conduzir os nossos alunos e nos abrir àquilo que eles trazem, ao potencial de cada um, nós temos que estar munidos de muitas ferramentas e de uma grande humildade para sentirmos que estamos ali a dar o nosso melhor. Não somos enciclopédias, mas temos a obrigação de, se não sabemos naquele momento, depois ir pesquisar e procurar. E obviamente, eu dizia no início, quando eu fiz a defesa da minha tese, eu me lembro de muitos modelos de educação, alguns com os quais não me revia tanto, muitos com os quais me revia, desde Montessori, ao Waldorf, ao movimento da escola moderna, onde também fiz formação, porque eu acho que é importante, mesmo que não seja um modelo ideal, porque se calhar não há modelos ideais, mas quanto mais modelos nós conhecemos, não é? Mais aberta é a nossa mente e mais capacidade temos de trazer ferramentas de um e do outro e sermos inspirados. Mais do que criar etiquetas, isto aqui é um modelo de X ou Y, eu acho que o importante é trazermos inspiração para resolver a cada momento, porque vai sim, na escola a gente sabe, não é? Até mesmo nas nossas intervenções, acontece sempre as coisas mais inesperadas. E de uma criança que parece que não nos vai trazer nada, às vezes sai ali uma informação e uma participação que nos deixa, portanto, é sempre tem de ser preparado, tem de ser estruturado, mas depois é um momento único e de muita inovação e criatividade. Olha, e então para terminar, porque também não queremos ultrapassar muito o tempo, diz-me, como é que vês a nossa associação, é a Educer, no futuro e que contributos tu achas que a associação pode trazer nestas dinâmicas da educação e nisto que temos vindo a falar, despertar os jovens, despertar os professores? Diz-me, o que é que vês no futuro para a nossa associação? Começando logo pelo nome da nossa associação, que eu acho que fui muito feliz e que foi um nome com que fomos inspiradas, e eu acho que isso já traz um bom pronúncio, é do ser. Eu acho que nós estamos numa era do ser, não jamais do fazer e do ter, mas do ser. E então eu acredito muito que a nossa associação já precisa estar alinhada com esta nova era. E porque nós, tu, Isabel e eu, sentimos com todo o nosso corpo, as nossas células e com o nosso coração que é por aqui, é por este caminho, eu acredito que quando isso acontece, o universo oferece o caminho certo para seguirmos. E então eu acredito muito que estas 4 áreas que nós estamos a trabalhar, que são a intervenção nas escolas, que é muito importante, sobretudo nesta fase inicial em que nós estamos a semear e em que já estamos a receber feedback dos professores a dizerem que também querem eles próprios ganhar ferramentas para semear. Depois esta outra faceta em que estamos com os professores a trabalhar, sobretudo para que se sintam bem na sua pele e que os possam levar este entusiasmo e esta vontade de crescer junto com os alunos. Depois, nesta parte também do podcast, eu sinto que é muito interessante porque passam-se tantas coisas maravilhosas dentro de escolas que as outras escolas não conhecem e que a comunidade em geral também não. Então eu acho que também é um veículo maravilhoso utilizando a tecnologia. E depois ainda com os nossos retiros, que têm sido maioritariamente frequentados por professores, mais uma vez, por educadores no geral, mais educadores para aí fora, e que também vêm trazer um bem-estar e uma conexão com o próprio ser feminino. Claro que deixamos nos retiros de fora os professores, porque isto é um trabalho só feito para o feminino, mas também, se olharmos, aqui os professores são maioritariamente mulheres, estamos dentro da maioria. Então eu acho que a Associação Educer tem tudo para continuar este caminho e continuar neste caminho de esperança, de ajudar todos os intervenientes da educação, ao fim e ao cabo, com esta vontade de transformar, de abrir ao ser, de tomar consciência de que aquilo que nós somos verdadeiramente podemos expressar ao mundo. E esse é o nosso propósito, é conhecer-nos e depois de nos conhecermos,
expressarmos aquilo que temos. Então, eu acho que é do ser, vai caminhar muito. Vai, sim. E claro, precisamos, obviamente, se precisamos do apoio de todos os que nos ouvem, sim. Precisamos do apoio da nossa secretaria, como é óbvio, que tem-nos apoiado até agora e que nós esperamos que continue para que possamos continuar a espalhar sementes, mas também ver alguns frutos. Exato. É isso. Obrigada, Isabel. Obrigada também. Hoje tivemos assim um encontro delicioso, pudemos ouvir assim uma pessoa que é mesmo apaixonada pela educação e que deseja fazer diferente, fazer melhor. Desejamos. Bom, deixamos com um grande abraço e até à próxima, daqui a 15 dias. Fiquem bem.